Saudações, amigos e amigas, bom dia. Nosso agradecimento mais uma vez pela audiência, pela parceria de vocês. Estamos aqui no CCB em Brasília, Centro Cultural de Brasília, onde estão alojados os 7 grevistas de fome que hoje chegam ao seu 22º dia de ação. Uma ação que nós não cansamos de repetir. Ela é pacífica, mas ela não é passiva. São guerreiros e guerreiras do povo brasileiro que estão fazendo a diferença nesse momento de cisão democrática. Nós estamos recebendo hoje aqui a visita da Camila Gomes, ela que é jurista e vai conversar um pouquinho conosco, já conversou com os grevistas e agora vai conversar um pouquinho conosco a respeito da decisão que a ONU tomou no caso Lula. Doutora Camila, desculpa pelo doutora, tu já disse que não quer que chame assim, né? Camila, então nós queremos compartilhar um pouquinho com os internautas que acompanham a Rede Soberania e as redes parceiras, para tentar tirar um pouco do juridiquês, né, essa informação e tornar ela mais acessível para a gente e para todos os nossos internautas. O que podemos compreender? Que decisão é essa que a ONU tomou? Bem, bom dia. Eu acho que é importante a gente começar esclarecendo, sem muita digressão, que os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, eles são uma realidade, né? Isso não é uma novidade. O Brasil já teve decisões de diversas instituições internacionais e que ele deu cumprimento. Então, o caso Maria da Penha, por exemplo, ele é um caso que as mudanças todas da Lei Maria da Penha, elas se originaram de uma denúncia que saiu daqui do Brasil, que foi para o sistema interamericano, e chegando na comissão, né, se conseguiu chegar, o Brasil decidiu, né, reconhecer que tinha que assumir aquelas obrigações e que as mulheres estavam numa situação de vulnerabilidade. Esse é um exemplo, mas há muitos outros. O Brasil já foi obrigado a pagar indenizações a familiares de desaparecidos políticos por conta de violações. E essas decisões vieram da esfera internacional, né? Então, a primeira questão que eu acho que é importante fazer é desmistificar, né, que não tem nada de esdrúxulo. Essa decisão vem de um sistema que o Brasil optou por espontânea e soberanamente fazer parte. E aí falar um pouquinho do sistema ONU em si, né, dessa decisão em si. Eu acho que é importante a gente entender que existe o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ele foi assinado em 66, entrou em vigor em 76, salvo engano, e o Brasil aderiu a esse pacto em 92. Os pactos, eles são... essa ideia de se ter pactos entre os estados, significa que os países, eles, já depois da Segunda Guerra Mundial, em que aconteceram barbaridades, né, das quais a gente ainda sofre as consequências e se lembra e não pode esquecer e nem deve, os estados perceberam que era importante assumir um mínimo de obrigações. E essas obrigações são assumidas através desses instrumentos jurídicos, que são os tratados, né, ou pactos, em que se assumem obrigações de respeito, de promoção dos direitos humanos em relação à sua população no geral, né? Esse pacto é um desses. Ele já está inserido no momento de maior responsabilidade que os estados assumem para com os indivíduos, né? Porque inicialmente, quando se começou essa ideia de assumir obrigações internacionais de proteger os direitos, eles vieram como declarações, né? Então era um grau de obrigação assim baixinho, era só para dizer, olha, os direitos mínimos que devem ser observados, né? Direito à vida, direito à liberdade. Os pactos, né, os tratados, eles já vêm no segundo momento, que é no momento em que se diz, não basta a declaração, é preciso firmar obrigações dos estados de proteger determinados direitos, né? Esse pacto vem nesse contexto e, além disso, além de já estar nesse segundo degrau de não ser uma mera declaração, de ser um tratado, né, ele tem um mecanismo de supervisionar o cumprimento dessas obrigações. E aí se insere o comitê, né? O comitê, ele tem várias competências. Algumas delas é de receber relatórios sobre o que está acontecendo nos países em relação aos direitos, mas ele tem uma outra competência, que ela está prevista no protocolo facultativo deste pacto internacional, né? O protocolo é facultativo, só aderiram a esse protocolo e as obrigações que estão ali firmadas os estados que decidiram espontaneamente fazer isso,
né? O Brasil, apesar de ter firmado o pacto em 92, né, de ter ratificado esse pacto em 92, ele só incorporou o ordenamento jurídico interno, o protocolo facultativo, em 2009. E aí que a gente chega nessa decisão da ONU. Porque essa decisão vem do Comitê de Direitos Humanos, no exercício de uma competência que foi criada a partir desse protocolo facultativo. O que esse protocolo diz? Que é uma possibilidade das pessoas fazerem denúncias individuais de violações. É o que a gente chama de comunicações individuais. Então, não só os estados podem falar na esfera internacional, mas os cidadãos podem acionar os sistemas internacionais de proteção se eles estiverem com seus direitos em risco. E é o que aconteceu no caso do Lula. Tá tudo juridicamente no lugar, o Brasil aderiu ao pacto, o Brasil aderiu ao protocolo e ele autorizou que o Comitê da ONU analisasse denúncias contra o próprio Brasil. E o Lula fez uma denúncia através de seus advogados, né, questionando não só a prisão, mas também a possibilidade de exercer os seus direitos políticos, tendo contato com mídia, tendo contato com o seu partido, enquanto não tiver uma decisão definitiva. Né? Os direitos políticos, eles são dos direitos mais sagrados, porque eles são um instrumento para se exercer e para se conquistar outros direitos. Então... Especificamente nessa decisão quanto ao Lula, né? Podemos retomar essa informação, Camila. O que essa decisão da ONU indica que deve se proceder quanto à situação de Luiz Inácio Lula da Silva? Bem, o que a decisão diz existe um procedimento que está em curso, que vai ter o seu mérito analisado, mas num caráter liminar, como uma tutela de urgência que a gente tem aqui no nosso direito interno. Numa tutela de urgência é preciso preservar os direitos políticos de Lula, é preciso assegurar que ele tenha contato com a mídia e que ele tenha contato com o seu partido, e os seus direitos, do contrário, seria como caçar os direitos políticos previamente. Isso é uma violação muito grande para os direitos políticos. Então, o que a decisão da ONU fala há um risco de uma lesão irreparável para Lula e para a democracia brasileira se Lula for privado do exercício dos seus direitos políticos. Então, ele tem direito de ser candidato, de agir como candidato. Nós conversávamos antes com os grevistas e eu vou te pedir para tocar nesse assunto de novo. Nós temos visto a repercussão nesses dias depois que essa decisão foi tomada e uma grande pergunta paira no ar, né? Quais os mecanismos para que se possa realmente conduzir que ela seja cumprida? E falamos do papel do sistema legislativo, no caso do Senado. Podemos explicar um pouquinho para a nossa audiência como funciona o papel do Senado? Eu acho que é importante dizer que as obrigações que são assumidas na esfera internacional, elas são dirigidas e elas são assumidas pelo Estado brasileiro como um todo. Então, todos os seus poderes têm o dever de dar cumprimento às obrigações do tratado, às decisões do comitê, né? E essa obrigação ela vai para o Poder Judiciário, ela vai para o Poder Executivo e ela vai para o Poder Legislativo. Então é muito importante, politicamente importante, juridicamente importante, que o Senado brasileiro, né, que o Congresso se manifeste sobre essa decisão. Afinal, foi no âmbito do Poder Legislativo que o decreto legislativo que assume essas obrigações do protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos foi firmado. Então é muito importante que todas as instituições, não só o Poder Judiciário, mas o Poder Executivo, e nesse cenário que a gente está, o Poder Legislativo cumpre um papel político muito importante, né, de reafirmar o compromisso que o Poder Legislativo, enquanto integrante do Estado brasileiro, assumiu em 2009, assinando esse protocolo e dizendo: eu vou cumprir essas obrigações. Escapando agora dessa pauta, você nos colocou, quando nós preparávamos essa fala, que você também acompanha uma outra denúncia que foi feita junto à ONU no que diz respeito à situação da nossa presidenta legítima, Dilma. Como é que está o andamento dessa denúncia nas Nações Unidas? Essa denúncia foi feita no âmbito do sistema interamericano, né? A gente tem o sistema das Nações Unidas, mas a gente também tem os sistemas regionais de proteção de direitos. Essa ideia de se ter vários mecanismos de proteção,
ela também parte dessa perspectiva de que a obrigação de respeitar os direitos ela é difusa e ela tem que ser assumida por todas as instituições, em todos os espaços, em todas as searas. Então, além do sistema ONU, a gente tem o sistema ao qual o Brasil está vinculado, que é o sistema interamericano, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, e essa denúncia do golpe ela foi feita no âmbito do sistema interamericano, né, em 2016, antes do julgamento da decisão definitiva no âmbito do Senado. Nós ingressamos com uma denúncia, foi feita em nome de alguns parlamentares, né, com o consentimento da presidenta Dilma, né, ela assina também, denunciando que o processo de impeachment estava viciado, né, tinham vários vícios, né, e que isso levava também a uma violação dos direitos políticos, não só na dimensão individual da presidenta Dilma, que acabou tendo seu mandato cassado de maneira ilegal, mas também da população brasileira. Foi feito um pedido cautelar também, que dentro dessa sistemática de tutelas de urgência, foi direcionado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas infelizmente naquele contexto nós não conseguimos uma apreciação a tempo. A cautelar perdeu o objeto porque o golpe se concretizou, mas o caso prossegue. Então, a legalidade, à luz das obrigações internacionais que o Estado brasileiro assumiu do golpe, vai ser analisada ainda, né? E nós esperamos ter uma decisão que contribua para a gente fortalecer essa narrativa do que o que está acontecendo aqui no Brasil é um desrespeito não só à nossa Constituição, mas também às obrigações que o Brasil assumiu externamente. Muito obrigado, Camila. Para a gente encerrar, gostaria que tu deixasse para a nossa audiência de internautas as impressões que tu teve da conversa dos nossos 7 guerreiros e guerreiras e de como você interpreta essa ação, que nós sabemos que é uma ação extrema, mas compreendemos como uma ação necessária nesse momento histórico que passamos. Bem, é muito presente, né, no contexto que a gente está vivendo, de querer tirar a história das nossas mãos, como se nós não fôssemos responsáveis pelo curso da história, né? Mas nós somos individualmente e coletivamente responsáveis também pela preservação, pela afirmação dos direitos. E o que eu vi hoje aqui na visita aos grevistas foi um ato de coragem em defesa dos direitos, em defesa da democracia. E deixo o meu abraço, a minha admiração, que os grevistas são fonte de inspiração para que a gente nunca se deixe levar por essa ideia de que a história não está nas nossas mãos. Eles agarraram a história na mão deles e estão fazendo muito bonito e a gente fica muito orgulhoso. Obrigado, gente. Fica o encontro marcado novamente hoje à tarde pela Rede Soberania, onde essa decisão da ONU vai continuar em debate. A turma, a partir de Porto Alegre, vai estar colocando na mesa o assunto novamente. E a qualquer momento nós retornamos aqui do CCB em Brasília.